A área da criptozoologia é, digamos, bem variada. Afinal, essa área estuda e cataloga relatos de encontros com criaturas não conhecidas pela ciência. Muitos desses animais misteriosos são plausíveis e poderiam existir por aí, ou já ter existido. Em contrapartida, outros são muito mais prováveis de se tratarem apenas de lendas e histórias. E alguns, sinceramente, nem deveriam ser considerados criptídeos. Mas no meio de tantas criaturas conhecidas pela criptozoologia, existem algumas que já foram comprovadas como grandes farsas. Sejam criaturas criadas por alguém para enganar os outros no passado, ou mesmo lendas e histórias que surgiram na internet descrevendo criaturas bizarras, que algumas delas até viraram memes, criando assim a parte mais pilantra e estúpida da criptozoologia, que não deixa de ser interessante. Então, sem mais explicações, vamos conhecer as maiores farsas da criptozoologia. Um dos casos mais clássicos de farsa dentro da criptozoologia é a infame sereia de Fiji. Surgida em algum momento no final do século XIX, a sereia de Fiji era um exemplar morto de uma suposta sereia que teria sido encontrada próxima às ilhas de Fiji e que começou a ser exibida em diversos shows de horrores pelos Estados Unidos. Tratava-se de uma criatura que parecia ser metade humanoide e metade peixe, exibida em apresentações organizadas especialmente pelo empresário e showman P.T. Barnum. Segundo a história, a sereia teria sido capturada em 1822 por marinheiros japoneses em Fiji e posteriormente vendida a um capitão americano chamado Samuel Barrett. O corpo mumificado da sereia chegou às mãos de P.T. Barnum em 1842, que, apesar do ceticismo de naturalistas quanto à veracidade daquele exemplar, divulgava o achado como sendo uma sereia real em seus shows. No entanto, hoje sabemos que isso está longe da verdade. Aparentemente, a sereia de Fiji foi uma criação de comerciantes japoneses que, no início do século XIX, decidiram unir a parte superior do corpo de um macaco jovem com a parte inferior de um peixe, criando a infame criatura. Algo que seria ao mesmo tempo um mamífero e peixe. O exemplar original provavelmente foi destruído em um incêndio no museu de P.T. Barnum em 1860. Porém, nos anos seguintes, outras sereias falsas foram criadas de formas semelhantes à original. O nome Fiji Mermaid, inclusive, passou a ser usado para se referir à criação de múmias de sereias, mesclando o corpo de um mamífero com o de um peixe, que continuaram aparecendo nos anos seguintes. Muitos desses criptídeos falsos que surgiram na história estão curiosamente ligados ao mar, como é o caso de um outro monstro marinho reportado em 1937 na ilha de Nantucket, localizado no estado americano do Massachusetts. Naquele ano, um pescador local chamado Bill Manville procurou um jornal da ilha dizendo que tinha um monstro marinho na costa da região. Ele descrevia a criatura como sendo um monstro verde com cerca de 30 metros de comprimento. Sua história foi inicialmente recebida com ceticismo, mas logo foi apoiada por um outro pescador chamado Gilbert Mentor, que afirmou ter visto a criatura e descoberto pegadas enormes na praia da ilha, que mediam cerca de 1,67 metros de comprimento e 1,22 metros de largura. Fotos dessas pegadas foram publicadas no jornal e circularam pela região, alimentando a curiosidade do público. No entanto, especialistas duvidaram que as pegadas pudessem pertencer a essa tal criatura. O mistério continuou sendo discutido por dias, até que, em algum momento, algo bem inusitado apareceu na praia de Nantucket.
comprovou-se que os dois pescadores não estavam exatamente mentindo. De fato, existia um monstro marinho na região, mas ele era feito de balões. O que apareceu na praia da ilha naquele dia foi um balão em formato de um monstro marinho. Esse monstro de balões, que ganhou o nome de Morton, o monstro do mar de Nantucket, foi criado pelo designer Tony Sarg, que havia produzido esse balão um ano antes, em 1936, como parte de uma ação de marketing para promover a parada do Dia de Ação de Graças da Macy, que acontece anualmente em Nova York. Essa é a famosa parada com diversos balões em formatos de animais e personagens. Morton foi uma das atrações daquela edição e da edição anterior, que foi parar na praia de Nantucket para chamar a atenção para o evento. Indo agora para criaturas que surgiram através de rumores na internet, temos exemplos como o do Nigen, uma criatura humanoide que supostamente habitaria os mares ao redor da Antártida. Diferentemente dos criptídeos mais clássicos, o Nigen começou a ser discutido inicialmente em fóruns japoneses, por volta do ano 2000. Dizia-se que ele teria sido registrado por grupos de pesquisa de baleias que navegavam pelas águas do Oceano Antártico, com pesquisadores inicialmente acreditando se tratar de uma baleia ou orca. O Nigen é descrito como uma criatura humanoide completamente branca, com pelo menos 2 membros semelhantes a pernas ou braços, e que pode medir de 20 a 30 metros. Alguns o comparam a uma sereia, com a parte superior parecida com a de um ser humano e a inferior de um peixe. Outros traçam similaridades entre o Nigen e outro criptídeo / entidade paranormal, o Fresno Nightcrawler, uma criatura avistada principalmente na região de Fresno, na Califórnia, descrito como uma criatura branca bípede composta apenas por uma cabeça e 2 pernas, vista em supostas gravações de câmeras de segurança. Voltando ao Nigen, suas discussões se concentravam no fórum 2chan, ou Nichan, onde diversas fotos da criatura foram divulgadas, incluindo uma suposta imagem capturada via o Google Maps. A criatura também foi destaque em uma edição da Moon Magazine, revista japonesa voltada ao paranormal, que especulava a possibilidade de o Nigen ser uma raça de humanos que viviam na Antártica. Atualmente não há comprovação que essas expedições realmente tenham avistado a tal criatura. Todas as fotos disponíveis na internet são consideradas montagens ou representações artísticas, mas há quem diga que a escassez de comprovações reais de sua existência se deve ao fato de o Nigen só aparecer à noite, tornando-se difícil de fotografar. Além disso, por ser extremamente branco e viver entre o gelo, a criatura é frequentemente confundida com icebergs. Mesmo assim, acredita-se hoje que o Nigen tenha sido uma invenção da internet, talvez uma das primeiras nesse estilo. Ainda na Antártida e nos fóruns da internet, mais especificamente no board paranormal do 4chan, um usuário divulgou uma imagem supostamente feita pela Google mostrando uma espécie de aranha gigante vivendo no continente. Vale lembrar que a Antártica é o único continente na Terra sem aracnídeos terrestres, vivendo lá apenas aranhas do mar. Segundo esse usuário, seu pai trabalhava em uma estação de pesquisa na Antártica, mais especificamente
justamente a estação McMurdo, e já havia se deparado diversas vezes com essas tais aranhas gigantes. Ele ainda afirmou que essas criaturas seriam o motivo pelo qual ninguém pode visitar a Antártica sem autorização. Segundo ele, operações secretas encontraram essas aranhas congeladas e conseguiram tirá-las do gelo ainda vivas. Elas seriam criaturas pré-históricas atualmente treinadas como armas por governos, sendo alimentadas por vítimas de tráfico humano vindas da China e dos Estados Unidos. Sim, a história escalou bem rápido, e vinda do 4chan torna-se bem difícil de acreditar nela. Mas outra criatura discutida lá no 4chan é um ser marinho conhecido como Black Carpet, ou tapete preto. Essa criatura começou a aparecer nos fóruns por volta de 2020, e dentro da história, a criatura era descrita por mergulhadores como um grande aglomerado de organismos que formavam algo parecido com um grande tapete preto que era encontrado no fundo do oceano, podendo medir até 300 metros de comprimento. Dizia-se que ele possuía antenas que cresciam do amontoado e serviam para capturar presas. Segundo algumas teorias, o Black Carpet teria emitido o famoso som submarino conhecido como o bloop, captado em 1997, e que muitos acreditam ter sido produzido por uma criatura marinha ainda desconhecida. Alguns chegam a especular que o Black Carpet seria um fóssil vivo, um elo perdido entre seres unicelulares e pluricelulares. No entanto, como de costume, ele é mais uma criatura cuja discussão se concentra exclusivamente no 4chan. Também temos o caso do infame Black Stickman, uma criatura humanoide que lembra aqueles bonecos de palito, sendo descrito como uma criatura bastante alta, com braços e pernas longos. Além disso, segundo relatos, o Black Stickman seria uma criatura que possui apenas 2 dimensões, como se ele fosse um desenho animado transportado para a vida real. E não importa de qual ângulo você o observe, ele sempre parecerá estar te encarando de frente. Essa criatura é mais presente na internet russa, onde é representada tanto em imagens quanto em supostas gravações que mostram o Black Stickman escalando prédios em subúrbios da Rússia. Inclusive, algumas dessas gravações que supostamente registraram aparições do Black Stickman são associadas a uma outra entidade da internet bastante semelhante, mas muito mais popular, o Slenderman, que já protagoniza lendas e histórias espalhadas pela internet há muito mais tempo. E falando de outros casos mais rápidos, temos, por exemplo, criptídeos que apareceram em imagens que correm pela internet, como o Pé Grande de Marte. Parece que as teorias do Pé Grande ser um alienígena não são tão sem fundamentos assim, já que essa imagem que foi tirada no solo de Marte tem uma figura que parece muito um pé grande, que chamou a atenção da internet durante o ano de 2007, que levantou especulações sobre a existência de uma criatura semelhante a um primata que anda pela superfície de Marte. No entanto, o que aparece nessa imagem é muito mais provável ser uma pedra que possui um formato bem estranho. Existe também esse gigante que aparece sobre as nuvens, que foi capturado em uma fotografia tirada em 2016 dentro de um avião que viajava da Inglaterra até a Áustria. E vendo de primeira, realmente parece que existe um gigante andando pelas nuvens. E assim como a fotografia anterior, essa imagem é 100% real. Porém, o gigante que aparece na imagem parece ser apenas uma formação estranha das nuvens que se parece com um humanoide, graças ao fenômeno da pareidolia, que faz nós enxergarmos padrões como rostos e pessoas em formações aleatórias, como nuvens ou manchas. E um dos criptídeos de internet, que é um dos competidores para ser um dos criptídeos mais ridículos já feitos, é o que ficou conhecido como X-Monkey. Só pelo nome já dá para imaginar o que vem por aí. Não existe muita informação sobre o X-Monkey ou o Macaco X na internet, mas ele apareceu como um dos últimos tópicos em um popular iceberg sobre criptozoologia, junto de um outro criptídeo que, se eu citar aqui, é bem provável que meu canal seja expurgado pelo YouTube.
O X-Monkey, segundo as poucas fontes disponíveis, seria um macaco, provavelmente um orangotango, geneticamente modificado em laboratório por ninguém menos que o Albert Einstein, ao menos segundo uma das teorias. E não me pergunte desde quando o Einstein virou biólogo. A história segue dizendo que o X-Monkey tinha parte do rosto robótica, com um dos olhos emitindo uma luz vermelha, ou seja, um macaco ciborgue. Aparentemente, ele teria em algum momento escapado do laboratório e hoje habitaria alguma floresta na África. Segundo a Cryptids Wiki, a origem desse criptídeo pode ser traçada até a própria Wiki, onde um usuário teria criado um artigo sobre o X-Monkey sem citar nenhuma fonte, inventando tudo na hora. Artigo esse que não está disponível no site. Hoje o X-Monkey está listado numa página especial da Cryptids Wiki que reúne os criptídeos mais ridículos já mencionados, onde além do X-Monkey existem outros casos como o homem-cachorro ou essa coisa aí. Mas por incrível que pareça, o primeiro criptídeo que surgiu na internet nos leva até os anos 90, mais especificamente em 1998, quando um site foi criado com o intuito de conscientizar sobre a preservação de uma suposta espécie ameaçada que era conhecida como o polvo arbóreo do Nordeste do Pacífico, ou também conhecido pelo nome científico Octopus parcharbolis. Essa espécie chama a atenção por ser um polvo ou um cefalópode que conseguia habitar tanto a água quanto a terra, tendo a habilidade de subir em árvores. O polvo das árvores era dito por habitar florestas do Parque Nacional Olímpico, no estado americano de Washington. E ele botaria seus ovos dentro dos rios próximos e se alimentaria de insetos e pequenos animais que ele encontrava nas árvores. O polvo arbóreo só teria um único predador natural, que seria uma outra figura bem conhecida da criptozoologia, o pé grande. E já dá pra ver aonde estamos chegando com isso, né? Nesse site também é explicado o porquê o polvo arbóreo está ameaçado de extinção. Esse status se dá pela perda do seu habitat natural, além da caça do animal que era cobiçado na indústria da moda, onde ele era usado na criação de ornamentos. Além de espécimes serem mortos por locais que acreditavam que o polvo era um animal perigoso que poderia atacar humanos, também sendo um animal que atrapalhava o trabalho dos madeireiros. O site ganhou uma relativa popularidade nos primórdios da internet, fazendo muita gente acreditar se tratar de um animal legítimo que estava em perigo de extinção, o que obviamente não é o caso. O site foi criado com o objetivo humorístico por um indivíduo que utiliza o pseudônimo Lili Zapato. E dado a popularidade do site, ele começou a ser usado em estudos sobre competência informacional, para entender como os jovens acreditam ou não em informações presentes na internet, investigando aquela ideia de se está na internet é verdade. E agora, por fim, eu gostaria de comentar sobre uma criatura que apareceu na internet bem recentemente. Dentro da criptozoologia, existem diversos casos de encontros com seres extraterrestres, que teriam visitado nosso planeta e entrado em contato direto com certos indivíduos. Esses relatos existem há bastante tempo e são bem variados. Mesmo assim, muitos não acreditam que aliens já tenham visitado a Terra em algum momento. Mas e se nós não esperarmos que os aliens viessem até o nosso planeta e, em vez disso, fôssemos até o planeta deles? Bem, existe uma história que circula na internet dizendo que a NASA já teria feito exatamente isso e descoberto vida fora da Terra aqui mesmo no Sistema Solar. É fato que, além da Terra, nenhum planeta do Sistema Solar tem a capacidade para comportar vida, seja porque são planetas gasosos como Júpiter e Saturno, ou porque não possuem
uma atmosfera adequada, como é o caso de Marte. Mas, além dos planetas, existem também diversas luas que habitam esses corpos celestes, como é o caso dos 95 satélites naturais conhecidos de Júpiter. Dentre eles, o mais popular e debatido é provavelmente a lua Europa. Europa foi descoberta por Galileu Galilei em 1610 e é um pouco menor que a Lua que orbita o planeta Terra. O que chama a atenção em Europa é que o satélite possui uma crosta de gelo e sob essa superfície congelada um oceano de água líquida. Isso levanta especulações sobre a possibilidade de existir vida em Europa, habitando esse possível oceano subterrâneo. E segundo uma teoria da conspiração da internet, a NASA já teria visitado a Europa, e nessa missão os pesquisadores teriam se deparado com uma criatura que habita esse oceano oculto, algo que nunca foi oficialmente divulgado ao público. Essa criatura, que supostamente habita a Europa, se pareceria muito com um tubarão duende, possuindo uma longa cabeça e sendo completamente pálida. Apesar de a NASA ter mantido a existência dessa criatura em segredo, essa informação teria vazado em algum momento, e o habitante de Europa acabou ganhando o nome de European Hook Mouth, ou o Boca de Gancho de Europa. Logo começaram a surgir diversas imagens da criatura na internet, e espalhou-se a ideia de que o Google estaria tentando ocultar informações sobre o European Hook Mouth, limitando termos de busca que poderiam levar a dados sobre esse peixe alienígena. Essa criatura se tornou um grande meme na internet por volta do ano de 2023, principalmente no TikTok, onde surgiram muitos vídeos com a atmosfera de teoria da conspiração sobre a criatura. Mas, obviamente, tudo isso é apenas uma grande piada da internet. A principal imagem atribuída ao Boca de Gancho, na verdade, é uma arte feita para um jogo indie chamado Raw Concrete, que parece ser um projeto abandonado, tendo um site bem quebrado disponível. Com o surgimento do European Hook Mouth, diversos artistas começaram a criar suas próprias versões da criatura e a especular sobre outras possíveis espécies que poderiam habitar os oceanos ocultos do satélite de Júpiter. E apesar de toda essa história não passar de um meme de internet, realmente existe uma missão espacial destinada a estudar a Europa, a sonda Europa Clipper, lançada em 14 de outubro de 2024. Essa missão pretende chegar ao sistema de Júpiter por volta do ano de 2030, com o objetivo de estudar o tal oceano subterrâneo do satélite e, quem sabe, descobrir se um verdadeiro boca de gancho realmente nada por aquelas águas a milhões de quilômetros da Terra. Então, eu acho que é isso. Esses foram alguns criptídeos inventados dentro e fora da internet. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.